Saudações, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 28 de abril de 2022. Eu vim aqui comentar mais uma série da Apple TV, tal qual eu fiz com a série Si. Eu gostei muito, já está indo para a terceira temporada, tem um vídeo sobre Si aqui, eu recomendo. Infelizmente não é o caso desta Invasion, também original da Apple TV, para a qual a minha reação sobre a série é das piores possíveis. Ela me foi recomendada, eu comecei a assistir, tem uma premissa inicial interessante, capturou um pouco a atenção, mas eu assisti o primeiro, assisti o segundo e já não tinha gostado. A partir do segundo eu já percebi que o negócio tinha... A partir do final do primeiro, já percebi que tinha alguns problemas. E foi para o terceiro, quarto, eu estava disposto a parar. Mas depois eu tenho uma reviravolta a partir do quinto e acabou que eu fui vendo... A partir do sexto, sétimo, eu cheguei à conclusão seguinte: eu vou ver esse negócio só para fazer um review negativo. E estou aqui agora fazendo isso. São 10 episódios longos, você vai demorar umas 10 horas assistindo a série, e eu não recomendo. Mas, então, para poupar, eu vou dizer o porquê. Não é à toa que ela no Rotten Tomatoes está com 40 e pouco, 45 mais ou menos, tanto na avaliação do público quanto na da crítica. Ou seja, o consenso geral é que a série é ruim. O que não impede de estar sendo renovada para a segunda temporada. E tem muitas críticas positivas na internet que eu acho muito estranhas. Você viu aquela sensação esquisita de que tem coisa que parece que é comprado, sabe? A pessoa tem um certo rabo preso. Mas, primeiro, eu vou dizer isso agora e vou repetir ao final, porque tem virtudes a série. Ela consegue prender a atenção, né? Que eu consegui ver até o final, há um certo suplício, mas tem algumas coisas que te prendem. Ela tem uma abertura, uma música muito bonita, a música do Max Richter, inclusive, a abertura é fantástica. E tem alguns bons momentos, é claro, a dramaticidade te prende, mas, em primeiro lugar, é um tema que eu aprecio muito: invasões de extraterrestres. Inaugurada pelo estilo Guerra dos Mundos, né, de H.G. Wells. O que nós temos nessa série é o caso de uma invasão aberta, escancarada, não é infiltração de forma nenhuma, só que ela tem essa premissa inicial de ser pelo ponto de vista dos protagonistas humanos, o que não é novidade. Eu acho muito estranho, muito dizendo que isso aí é uma espécie de inovação. Não tem inovação nenhuma, isso aí está sendo feito desde sempre. Mesmo nas versões originais dos filmes de invasões extraterrestre, você sempre teve pelo menos esses momentos do ponto de vista da população civil. Na versão do Spielberg de Guerra dos Mundos em 2005, todo o ponto de vista é do cidadão comum. Você não tem em nenhum momento os militares fazendo planos para contra-atacar, a visão do governo, o pronunciamento do governo. Não, o tempo todo a visão do cidadão comum. O personagem do Tom Cruise, você pode ver que a câmera está quase que o tempo todo em cima dele. E é bastante interessante essa proposta. E você vai ter outras versões por aí, inclusive nesse exato momento, acho que em 2019, 2020, estreou uma outra série de Guerra dos Mundos, onde pelo menos o trailer sugere exatamente isso. O trailer inteiro, vários trailers, não aparece nenhum alienígena, não aparece nenhuma nave espacial, eu achei até interessante. Então a proposta parece ser essa, não é uma proposta original, ok? Mas é uma proposta que pode ser interessante você ver a reação das pessoas a essa invasão extraterrestre. E aí começam os problemas. A princípio, a ideia é distribuir vários pontos de vista, que todo mundo na crítica está repetindo essas letras que são pontos de vista em vários lugares do mundo. Pelo amor de Deus, tem 5 pontos narrativos. O primeiro, que é o do Sam Neill, que é só no primeiro episódio, é de um xerife na cidade interiorana norte-americana. Esse é o único que, pelo menos, parecia que seria bom se não fosse forte acabar no primeiro episódio. Funciona até como propaganda enganosa, porque Sam Neill, que é o ator mais famoso ali, todos os outros são praticamente desconhecidos, ele foi vendido como um astro da série. Ele só aparece no primeiro episódio, e mais nada. E aparentemente morre, vou dar spoiler mesmo, dane-se. Então esse é o primeiro arco. Os outros dois, Nova York, para variar, né, uma família de aparentes imigrantes de descendência árabe, acho que iranianos ou sírios, não sei o que moram em Nova York, para variar. O terceiro, Japão. E no segundo episódio são introduzidos os outros 2 arcos, um em Londres e outro de um americano no Afeganistão. Ou seja, não tem visão do mundo todo porcaria nenhuma. São 3 visões de ponto de vista americano, um inglês e outro japonês. É um que distou um pouco. Então é aquele negócio, aquela velha visão
de mundo, como se fosse pura e simplesmente Ocidente. Uma coisa que me fez lembrar um pouco Sense8, né, que é uma série que eu assisti o primeiro episódio e não tive coragem de ver o resto, porque realmente foi totalmente decepcionante. Apesar de ter sido feita por de Michael Straczynski, que fez Babylon 5, que para mim é uma das melhores séries de todos os tempos. E o Sense8 tem esse problema, se do ponto de vista de 8 pessoas espalhadas pelo mundo, mas no final das contas 3 são americanos, o outro é europeu, o outro é um indiano que fala inglês, ou tem um outro africano que fala inglês e uma sul-coreana. É tudo aquela visão de sempre. Mas bem, então nós temos aí. Esse primeiro arco narrativo do Sam Neill é o único que eu achei realmente interessante, e ele já levanta qual que é o tema central da série, que é um tema bacana, que é a busca por sentido existencial. O que as pessoas estão procurando nesta série é propósito. Ao sobreviverem ao processo de invasão, é mais uma questão de sobrevivência, questão de achar seu sentido existencial pleno. É um tema bacana se não fosse o fato de ser mal desenvolvido. Então ele apenas apresenta esse tema, sai fora e a gente tem que ficar com os outros. E aí vamos para os outros. Nova York, para variar, Nova York. Tá? Eu não sei por que tem que ficar nessas figurinhas carimbadas, porque não havia nenhuma necessidade estrutural que fosse Nova York. Poderia ser em qualquer cidade dos Estados Unidos, aliás, poderia ser em qualquer lugar do mundo. Não sei por que essa pobreza de sempre ficar voltando aos mesmos elementos básicos. O que distorce um pouco é o fato do casal ser, aparentemente, não sei, alguma coisa de descendência árabe. Um chama Armeda, outro chama Nisha. Né? Apesar de que o nome dele americanizado é Angela. E até que começa bem, é uma família com 2 filhos, crianças ainda, até que começa interessante. Tem a questão do menino que tem um fenômeno numa escola onde todo mundo começa a ter sangramento no nariz e o menino não tem, e descobre que essa esposa, apesar de ser dona de casa, se formou em medicina, é muito competente, mas preferiu largar mesmo para ser mãe, e já pega o gancho, que isso aí vai dar pano para manga. Aí descobre que o marido está traindo ela, né? E aí tem essa confusão toda, e durante essa crise de descoberta de traição inicia o processo de invasão aberto. É bom notar que essa invasão é extremamente sutil nos primeiros momentos. Acontecem coisas estranhas, como um fenômeno esquisito no milharal. Depois acontece outro até que esquisito aqui ali, um fenômeno estranho lá no Afeganistão, que realmente foi o primeiro contato direto, onde os soldados americanos realmente viram um treco bizarro. Né? Só que são bem sutis. Tem a missão espacial no Japão que dá errado. Então as coisas vão acontecendo de forma estranha, mas bem aos poucos. E esse arco inicial não é diferente. Só que logo fica muito claro, à medida que vai passando os próximos episódios, que você tem que dividir a atenção para os fenômenos estranhos que estão ocorrendo, como de repente explosões inexplicáveis, terremotos, umas coisas aqui e ali, e uma coisa que aparentemente sugere que o menino desta família tem alguma especialidade, porque parece que as coisas não acontecem com ele. Mas aí fica aquele negócio lá, com aquela daminha lá do casal, que agindo de uma forma extremamente bizarra, que eu vou voltar aqui e vou explicar qual é o problema que isso aí traz. Passando para o outro arco, que é o arco do Japão, é extremamente enfadonho. Para mim é o pior, porque realmente, como você evidentemente deve adivinhar, nós temos um problema brutal de lacração, de visão feminista e empurrada a goela abaixo, como sempre. Como é que eu sei que uma produção é feminista? É porque tem personagens femininas fortes? Não. É quando todos os personagens masculinos são idiotas, canalhas, incompetentes, ou se tem um mais ou menos virtuoso, é secundário. E isso é escancarado nessa série. Assim, as expoências resolvem tudo, as maravilhas são todas as mulheres. Isso é dito escancaradamente no arco japonês, de um jeito assim que chega a ser enfadonho, de dizer mesmo. Né? É basicamente focado numa especialista que trabalha na JASA, né, que é a NASA japonesa, e que é bizarro, mas é a mulher que faz tudo. Tem um batalhão de centenas de cientistas, não é só ela que sabe fazer as coisas, é só ela que resolve os problemas, é só ela que entende os negócios. E sim, e aquela, para variar, aquela parece, sei que lá, K-pop, que é bonitinha, aquele cabelinho oxigenado lá, né, toda lindinha, e ela é namorada da astronauta que saiu em missão. E toda essa babação de ovo, esse casal lésbico que no Japão é extremamente reprimido, essa é a mensagem que eles passam, né? Então quer passar essa ideia de que eles enfrentam assim, a repressão da sociedade japonesa e mantendo romances escondidas. E o tempo todo, esse arco no Japão, onde acontece um evento lá que aparentemente destruiu a nave, eles ficam tentando entender o que aconteceu, demora para começar a haver o reconhecimento de que há um processo de invasão alienígena. Aliás, só vai ter esse reconhecimento lá acho que no 5º episódio, 4º para 5º. E esse arco é
extremamente enfadonho. Nossa senhora, é o tempo todo essa personagem extremamente antipática. É um estereótipo incrível de personagem feminina desagradável. Que o pessoal reclama muito, por exemplo, da Rey de Star Wars, mas a Rey é minimamente simpática, é apenas uma pessoa assim amigável. A outra, ela também dessa mesma série, a outra personagem dos Estados Unidos também é uma personagem amigável. E essa não, essa é babaca, irritante, grosseira, está sempre humilhando todos os homens que ele encontra. E a própria estrutura está sempre fazendo isso, está sempre mostrando que é sempre ela que está certa, já está todo mundo tá errado, todo mundo tentando fazer ela resolve tudo de uma vez, assim, é a gêniazinha, isso é dito, inclusive, pela namorada dele, explicitamente, tem que ser sempre uma mulher para resolver tudo. Então você tem que aguentar essa palhaçada no arco japonês, o que já é um problema muito sério, porque quando você vai para o Japão, você esperaria alguma coisa japonesa, e não uma lacração de feminismo norte-americano no Japão, que não é muito ligado para essas coisas. Observe bem, essa temática não é uma temática japonesa, os japoneses não estão interessados nesse assunto. Esse arco, inclusive, eu acho até que é um certo consenso. Todo mundo, mesmo as críticas positivas, falaram mal deste arco. Ele é realmente enfadonho. Só que você vê que isso predomina na série. Porque quando você volta para o arco norte-americano, é a mesma coisa. É mostrar que é a mãe de família super competente, a heroína, que é a médica que não pôde se tornar médica porque decidiu ser mãe, aquele negócio que sua carreira foi arruinada porque você teve filhos, e o marido é um diabo, um safado, traidor, e que vai o tempo todo fazendo besteira, ela tem que salvar ele várias vezes. Essa é a mensagem que é passada, assim, né? E sem contar essa palhaçada, como que hoje, no século XXI, o sujeito está traindo a esposa com um amante, ele vai para a casa do amante e deixa o celular ligado com o posicionamento ligado para a esposa ir atrás dele lá e achar, e o cara troca mensagens com a amante comprometedoras no celular aberto, sem senha, que ele larga em qualquer lugar, né? Assim, não faz sentido. Como é que a mulher não descobriu aquele treco antes? Precisou começar o fim do mundo para descobrir. As coisas assim que é bizarro. Cara, o cara quando vai fazer isso, o mínimo que ele vai fazer é pôr uma senha no celular e tirar a localização, né? Isso é o básico. E quem é que usa o celular sem senha? Só eu uso o celular sem senha. Eu sou o único que larga o celular sem senha, porque o celular está todo comigo, então não estou nem aí para esconder. Mas assim, é bizarro. E a situação vai desenvolvendo, é muito estranho, porque de repente que ele descobre que a esposa dele era formada em medicina, que ele não sabia, e tem um momento absolutamente patético, ele tenta abandonar a família. Assim, a ideia é passar, ele tem um péssimo pai para as crianças gostarem dele. Claro que depois tem uma espécie de redenção, tem um negócio assim, mas é muito mal construído. E a mulher também tem uma hora que ela dá uma dor, ela também abandona os filhos, um comportamento completamente irracional. Mas apesar de que isso dá para entender, dada a loucura que se abate sobre a população. Mas a mensagem é essa, é a mensagem feminista escancarada, tanto nesse quanto no arco japonês, onde mais ou menos todos os homens estão no bando de babacas, o único que é visto com algum tipo de simpatia é o pai dessa astronauta que foi para o espaço, né? Porque ele é inclusivo, né? Ele diz assim, não, eu não rompi o relacionamento com a minha filha porque ele era lésbica, não, foi porque ela não quis assumir o lesbianismo. Então aí ele é redimido nessa visão. Mas muito bem, então, e para fechar o arco norte-americano do personagem do Sam Neill, né, do xerife lá, parece que eles não têm filhos, mas ele era casado, ele estava se aposentando, ele estava procurando o sentido existencial, né? Mas o final que acaba, apesar de ser tratado com muita deferência pela comunidade local, ele está sendo homenageado, no final encerra de uma forma extremamente patética. É aquele caso, parecia que ia ser um arco heróico para terminar de uma forma assim trágica assim, e depreciativa, um negócio que realmente não edificou em nada. Então esses 3 arcos iniciais são os que são mostrados no primeiro episódio. Os outros 2, o soldado americano negro no Afeganistão. Primeiro, ele é extremamente babaca. Ele tem um background, tem uma história por trás, que essa história em si é boa, mas ela só é revelada ao final. Então você só consegue gerar alguma simpatia pelo personagem lá no final. Durante o tempo todo, ele age de uma forma absolutamente estúpida. É aquele cara que está o tempo todo com a arma apontando para tudo quanto é civil que aparece, uma criança, o cara são atacados por uma força alienígena, ele tem que sobreviver no meio do deserto. De repente, o cara sobrevive lá de um ataque, inclusive é uma cena bizarra, porque tem como se fosse uma tempestade de areia de baixo para cima, então está subindo assim uma coluna de areia e não entra areia na nariz de ninguém. Eles veem lá um negócio bizarro e aparentemente só sobrevive ele. Ele é meio que salvo por um beduíno do deserto,
pelo amor de Deus, tu vê que o cara é um camponês lá que tá medindo com as cabras dele, aí o cara fica o tempo todo hostilizando, apontando arma, assim, né? E o cara ajuda, dá água para ele, e o cara continua agindo de uma forma estúpida. E depois tem um momento lá que eles tentam se entender, apesar de que eles não conseguem se comunicar, né, por falar de idiomas diferentes, e depois eles, e de repente, do nada, ele se lembra de usar o localizador para procurar um dos colegas dele. Assim. E teve o tempo todo fazer isso, não fez. Esperou se afastar do local. Não sei se foi porque o técnico começou a dar o sinal depois, mas é estranho, porque ele nem sequer tentou fazer isso, quando ele estava na área ainda de foi atacado. Mas aí fala, vai procurar, chega numa cidade, entra num hospital, fica apontando arma para todo mundo o tempo todo, chega lá, tem uma enfermeira cuidando do amigo dele que está lá, sabe, com sono, com tudo, que ela fica apontando arma para a mulher, como se a mulher estava salvando o cara, que ela aponta arma como se ela fosse querer matar todo mundo. Elas são todas completamente estúpidas, e é o tempo todo assim. Tudo bem, tem uma autocrítica, tem uma crítica ao processo de invasão americana na Afeganistão, eu entendo isso, a crítica é válida, mas mal feita. Você não precisa colocar um cara babaca para expressar o absurdo que foi esse processo de invasão no Afeganistão, né, que nesse caso foi interrompido por uma invasão alienígena. E o problema é que é difícil simpatizar com o sujeito, porque ele age de uma forma absolutamente estúpida, nada faz sentido. E não sei se é para passar a ideia de que o comportamento dos soldados norte-americanos no Afeganistão é coisa assim injustificável, mas na verdade não é. Se você estuda um pouco do assunto, você sabe que a guerra não é assim. Você sabe que a maioria do pessoal que vai para essas forças de batalha, incluindo o Afeganistão, incluindo o Iraque, a maioria dos soldados nunca nem matam ninguém, eles não tem combate. Eles acabam tendo uma relação até relativamente amistosa com alguns povos aliados locais. É claro que tem situações que vai ser complicado, mas ali nada justificava ele ter aquele comportamento daquela forma. Claro que ele faz uns atos heróicos, ele faz algumas coisas assim que são, o cara também não é uma perda total, mas é um personagem que foi estragado pelo modo como foi conduzido, sem contar a bizarrice. O cara, ele acaba indo parar em Londres, né? Depois, em nenhum momento ele tira aquele equipamento todo assim, cheio de coisas assim, que são tipo baterias, né, carregadores, um monte de kits assim, naquela roupa de soldado, e o cara, dias, semanas depois, está lá em Londres, no Mar Civil, está lá com aquele negócio todo daquele mesmo jeito, parece videogame, né, cara, não muda roupa nenhuma. Então esse arco, que tinha algumas coisas para ser interessante, acaba sendo também muito ruim, no geral. E por fim, o quinto arco, que é em Londres, é focado em crianças, né, que é um menino que aparentemente tem uns talentos especiais, na escola londrina, e para começar já tem o bullying lá, que começa a encher o saco, né? E eles estão voltando para, eu não sei se eles estão indo para uma excursão, mas estão num daqueles ônibus, indo no meio da estrada, e acontece uma queda tipo uma queda de meteoros lá, e sabe como o ônibus desvia e cai num precipício que é um buraco gigantesco e fundo assim, sabia nem que existia um teco daquele, que os caras caem lá embaixo. Vai começar totalmente impossível, daquela altura não sobrevivia ninguém. E o ônibus cheio de crianças, só o motorista se machucou na queda e depois morre, né? Mas as crianças todas sobrevivem absolutamente intactas. Eles ficam lá no fundo, ninguém viu, não tem comunicação, porque nessa época ela já começou a perder a comunicação do sistema lá todo. E aí eles têm que aguentar um brevíssimo período assim, senhor das moscas, sabe, onde o diabo paga do moleque bullying, né, resolve que ele assumir a liderança só fazendo merda o tempo todo. Depois vai ser entendido, tenta fazer uma espécie de conciliação, mas é mal feito, porque o moleque enche muito o saco, você fica com raiva, ele quer encher de porrada, e você vê que tem, não faz muito sentido, eles tentando manter esse estereótipo de sempre do bullying, só que você nota que ali o cenário não tinha clima para isso, porque ele só tem um aliado, assim, ele mais um outro garoto, assim, que também é meio hesitante, os outros todos meio que se posicionam contra. Tem um menino aqui em frente, tem os outros carinhas assim, que não são pequenos e que também, você vê que estava fácil, para você mobilizar os outros e repelir esse moleque. E ainda assim, o protagonista se submete, ele de um jeito assim meio esquisito. E aí, vamos lá falar de feminismo de novo, quando os moleques estão discutindo qual que é a descoberta. É que o menino, o protagonista, o pai aleijou a mãe no cadeira de rodas e depois fugiu. É uma história de Maria da Penha, assim, sabe? O menino, o bullying também é culpa do pai, porque o pai é um tremendo babaca, o menino não quer voltar para casa. A mensagem é sempre essa, é sempre depreciativa. Aí você vê, você não pode ter, é o tipo da situação onde você não pode ter, sob hipótese alguma, o homem branco, ocidental, cristão, não sei o que lá, em uma posição minimamente digna. O máximo que você permite é ter um homem negro, ou talvez um oriental,
ou um homem idoso, primeiro não apareceu o gay, pelo que nesse arco da aflição tem lá a cota gay rapidamente apresentada. Mas esse mesmo tipo de visão costuma ter uma certa tolerância com crianças, com meninos, né? Mas assim, sempre passando essa mensagem que o problema é causado pelos pais deles, né? E é bizarro, porque você fica um tempo preso lá nesse ambiente sem saber o que aconteceu, e você olha assim, tá claro que tem locais assim relativamente fáceis de subir. E na hora que eles escolhem escalar pelo lugar mais difícil possível, escalando uma pedreira assim, todo mundo conseguiu escalar numa boa, ninguém se machucou, ninguém caiu, se cair seria a morte certa. Aí eles vão andando, e essa parte é interessante, que eles vão caminhando, né, encontrando uma cidade deserta, porque a invasão acontece de uma forma totalmente aleatória. Inclusive, no início eu cheguei a pensar nisso, poxa, será que isso não é realmente um processo de invasão? São efeitos colaterais de alguma outra coisa que eles estão fazendo? Chegava a indicar isso, mais ou menos, né? Então essa parte é interessante, à medida que eles vão descobrindo o que está acontecendo, aos poucos, nesses 4 arcos que vão se desenvolvendo, e posteriormente o arco do soldado na Afeganistão se junta com esse do moleque em Londres, né? Eles se encontram lá. Inclusive é extremamente vexaminoso, porque quando chega nessa sequência, por algum motivo totalmente inexplicável, eles precisam ir para um hospital, e de repente tem uns aliens ali, e o cara entra no primeiro lugar que vem, e encontra o soldado lá enchendo a cara, porque está desiludido da vida. E, você tem que levar a gente. Eles tratam com enorme falta de respeito. É impressionante. Não tinha motivo. E só consegue convencer porque o menino faz uns desenhos estranhos, assim, uns desenhos assim, psicodélicos, parece que tem um contato mental lá com o alien, e o cara reconhece num dos desenhos uma referência ao que ele viveu no Afeganistão, né? Então é o modo como vai se encaminhando ao arco. Mas tudo bem, então esses são os dramas humanos que, na verdade, são bem piores do que isso. A situação não se desenvolve bem de modo nenhum. Mas aí vamos passar para outros elementos assim também extremamente estereótipos, irritantes dos Estados Unidos. Nossa Senhora. Primeiro essa ideia de que os Estados Unidos lideram o mundo, né? Parece que o mundo inteiro fica esperando o que a presidenta dos Estados Unidos vai dizer para assumir a liderança do mundo. Aí é lá para o 5º episódio que ela comunica que estamos sim sofrendo uma invasão alienígena. E aí é meio que as coisas mudam, né? A gente fica meio que esperando por esse momento. E aí sim as coisas começam a se encaminhar na direção do pessoal entendendo o que está acontecendo, né? Mas é sempre aquele pressuposto. Não aparece nada da China, não aparece nada da Rússia, de nenhum outro país da Europa. Sabe? Esse hemisfério sul nem pensar, né? É sempre aquela noção que é Estados Unidos liderando o mundo. E com a ideia de uma presidenta. E aí, tudo bem, tem essa parte. E aí finalmente aparecem os alienígenas. Puta que pariu, bicho. Bom, não ficou claro se aquelas criaturas bizarras que aparecem são realmente os seres inteligentes. Parece que sim. Mas é cair naquele estereótipo de sempre. Um bicho melequento, grotesco, cheio de tentáculo, que não é pequeno, relativamente grande, se move a uma velocidade. Percebeu que esse clichê encheu o saco? Eles são bichos que não são pequenos, eles são relativamente grandes, mas eles se movem como se fossem calango, o negócio no flash, totalmente invulnerável, você pode encher de bala, não acontece nada, e o bicho agindo de forma grotesca, comendo os outros, assim, assim, nenhum sinal de que teria algum tipo de inteligência, de que ele usa algum tipo de tecnologia, mas a gente tem que, por algum motivo, acreditar que aqueles são os aliens. E tem uns eventos biológicos acontecendo aqui e ali também, as coisas meio esquisitas, e de repente um moleque lá do arco do casal norte-americano, de repente está com um objeto lá que a mãe usa para matar os alienígenas, que é a única coisa que mata eles, como se fosse assim, sei lá, uma criptonita, que aparece do nada, não explica como é que ele apareceu, simplesmente aparece do nada. E depois disso, quando eles são resgatados por um grupo de exércitos, eles descobrem aquilo e percebem que tem uma chance de matar os alienígenas, então vão levar aquela família, não sei para quê, com aquele objeto, como se eles estivessem ligados para uma determinada base, eles são atacados por um grupo de humanos sem nenhum sentido, nada explicado. E se fica naquele. Até aí não apareceu nenhuma nave espacial, não apareceu nada assim que fique muito claro, mas reconhece que há uma invasão, tem uma questão de radioastronômica ali desse arco do Japão, né, porque o pessoal está tentando entrar em contato. E aí acontece um dos fatos mais bizarros. Essa astronauta que em tese parece que não morreu, e a sua namorada, que nem dá nem para entender que ela é engenheira radioastrônoma, ela faz tudo e está sempre certa. A única coisa que ela pensa é entrar em contato com essa namorada. Ela não está preocupada com a situação do mundo, ela não está preocupada com a situação, a destruição, só quer entrar em contato com ela e ficar, Renata, assim.
É puro drama sentimental, não tem nenhum elemento. É engraçado, porque ela é colocada como uma super cientista, mas ela não tem nenhuma orientação que dê algum indício que ela tem uma preocupação maior do que esse relacionamento lésbico que ela tem lá com. Ela tentando usar todos os recursos disponíveis apenas para falar com a namorada, assim, para fazer um draminha. Aí começa a enviar sinais de vídeo para os alienígenas, dos momentozinhos dela com a namorada, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E fica ouvindo o japonês tentando entender o que diabo está acontecendo, o que aquela mulher está fazendo, só que como ela faz tudo que resolve tudo, eles acabam tendo que deixar ela assumir a liderança das coisas, porque ninguém entende o que está acontecendo. E lá para tanto parece que tentam estabelecer uma comunicação com essa astronauta que teria ficado na nave alienígena. Para depois descobrir que não era ela, parece que os aliens estão se aproveitando daquela situação para tentar criar um fake para entrar em contato com a comunidade, não se sabe para quê, também não fica claro. E numa dessas você tem que aguentar uma cena onde a astronauta está nadando no espaço, sim, sério, ela está no espaço, aí o astronauta vazio, aí ela faz isso. E se move. É isso mesmo. Tudo bem, pode ter sido um sonho? Talvez, mas não, parece que aconteceu mesmo, assim, esse nível. E a situação vai se evoluindo, como eu disse, o arco do soldado lá do Afeganistão e do menino londrino se encontram, né? Vai descobrir que o menino tem uma espécie de elo mental com os aliens, de uma certa forma ele parece que previu os aspectos da invasão, ao mesmo tempo que aquele outro menino lá nos Estados Unidos também parece que tem alguma coisa em especial, isso não ficou claro. São coisas que em tese seriam reveladas na próxima temporada. E aí vem o ponto. Todo mundo está dizendo que a invasão não começou. Toda essa primeira temporada apenas mostrou sinais, coisas assim que precedem a invasão. Tanto que a série termina depois de um processo em tese que eles teriam mandado os mísseis lá para destruir uma nave invisível que está no espaço, que ninguém sabe o que é. De repente, do nada, está todo mundo comemorando, vencemos, a humanidade venceu, foi o Japão que venceu. Do nada, não dá nem para entender como é que aconteceu. Inclusive o timing da série é errôneo, porque numa hora, Londres está toda devastada, não tem mais governo, não tem mais exército, não tem nem energia direito, e está todos os sistemas civis estão desativados, de repente, explodiu o teco no espaço, aí já tem ônibus londrino, outdoor, dizendo, nós vencemos, assim, do nada. E eu não sei porquê, né? Mas no final a série termina com a nave gigantesca aparecendo lá do nada. Enfim, bom, disse uma série de coisas aqui, mas só para mostrar o problema que nós temos aí, né? A série falha em vários aspectos do meu ponto de vista, né, de tentar criar uma boa sintonia com o espectador, porque apesar do drama urbano ter suas virtudes, em grande parte são dramas que não precisavam estar ambientados numa questão de invasão extraterrestre. A questão lá do arco do casal norte-americano, os elementos centrais da trama precisavam de uma invasão extraterrestre. Podia ser um ataque terrorista qualquer, podia ser uma tragédia, sei lá, um terremoto, o arco funcionaria do mesmo jeito. A não ser numa parte mais na final, onde começa a acontecer umas coisas mais específicas. Mas assim, ia dado muita ênfase. Então você tem todo um contexto acontecendo, você tentando entender o que está acontecendo, mas você fica o tempo todo vendo a cara da mulher lá de sofrimento, uma hora lá sofrendo lá por causa da traição do marido, depois sofrendo para tentar achar os filhos, depois sendo perseguida pelo monstro, o monstro invulnerável, e gasta-se muito tempo nessa parte humana desses poucos arcos. Só que tem um problema, para isso funcionar, você tem que se apegar aos personagens, você tem que gostar dos personagens, e não dá para gostar nenhum daqueles personagens. No máximo, o menino inglês, lá, que é o que tem um pouco mais de... consegue gerar um laço empático um pouco melhor. Mas assim, só para estragar tudo, porque aquela questão do bullying lá, que fica enchendo o saco com o tempo, depois eles tentam se entender, e de repente acaba. Você fica achando que aquilo ali vai ter uma relevância em algum momento, e não tem. E fica o tempo todas essas mensagens feministas enchendo o saco também, né? Porque você tem que sempre passar esse recado. E você não conseguiu envolver o laço dos personagens. A japonesa é insuportável, completamente insuportável. Devia de morrer e acabar aquele laço arco ali. Os outros ainda tem alguma coisa para apresentar. Não é à toa que, evidentemente, depois o marido traidor da mulher morre, né? Essas que estão aí no thumbnail do vídeo, tanto que é focado nelas. Não dá para saber o que aconteceu com o menino londrino, o soldado americano sobrevive, reencontra a mulher, é revelado o drama pessoal dele, que é uma coisa interessante, uma coisa com qual eu simpatizo, mas é revelado só ao final.
Até lá as atitudes deles são muito difíceis de entender, mas essa parte é até interessante, essa resolução, apesar de que é muito apressada também, aquelas situações que se dão assim, que totalmente inverossímeis a nível social, sabe? Você vê que as pessoas não se comportariam daquela forma na realidade. Você não conseguiria convencer uma médica de que um menino que sofre de epilepsia está precisando ter uma convulsão porque ele precisa entrar em contato mental com os alienígenas. Aí você chega assim no hospital e consegue convencer a médica a fazer isso, tudo bem, o soldado americano ameaça, mas de uma certa forma. Mas você vê que não é simples dessa forma. Aí põe o moleque numa máquina de ressonância magnética, beleza, aí depois ele estabelece lá um contato, os alienígenas vêm atacar, ele consegue paralisar de algum jeito lá. Daqui a pouco o moleque sofre um problema, começa a ter uma parada respiratória e vão tratar o moleque na cama de ressonância magnética. É sério, tratar o moleque lá com um respirador automático na cama de ressonância magnética. E de repente a operadora do sistema de repente está vendo padrões assim no cérebro dele assim, que estão sugerindo que é uma coisa que jamais vista, porque os neurônios estão superativados e não sei o que lá, e já traçam um monte de conjecturas, enquanto outras coisas vão acontecendo, é tudo tão inverossímil, tão mal construído. Os arcos dramáticos forçados, nesse sentido, eu não consigo, você não dá para se envolver com nenhum dos personagens, a não ser o xerife lá do primeiro episódio, né, que é o que faz falta. Aliás, todo mundo reclamou disso também. Mas os outros 4 arcos, você fica torcendo para o pessoal morrer ali. É muito difícil aguentar aquele pessoal. Tá, no final das contas você tem o arco do menino do inglês e da família norte-americana, tem lá seu apelo. Mas entra num grau de pieguice que realmente chega a ser insuportável em alguns momentos. E não espere explicação, entendimento de nada. Não dá para entender, nada faz sentido. A invasão começou, de repente o mundo estava se acabando, não é que tem um ataque, esse peso não tem, é falta de energia aqui, é uma explosão inexplicável ali, é uma morte em massa de alguns animais ali, uma nuvem de gafanhoto acolá, umas crianças que sangram o nariz, um ataque isolado aqui, uma explosão. Assim, não dá para entender nada, não dá para entender como é que o mundo chegou numa situação de caótica tão grande. Né? E de repente, aparentemente tudo se resolve, porque explodiu uma nave lá no espaço que nem dá para entender o que aconteceu, e está todo mundo comemorando como se o mundo tivesse melhorado. A Amisha, né, que é a personagem norte-americana, que na verdade é síria norte-americana, se dá conta de que tem alguma coisa errada, mas ela também age de uma forma meio bizarra. E no final das contas a série encerrar assim, inconclusiva, dizendo que vai desenvolver na próxima temporada. Não vou ver, nem adianta, não vou nem perder meu tempo tentando ver esse negócio, foi muito ruim. Eu só fui até o final basicamente para fazer esse review, porque alguma coisa tinha que servir esse diabo dessa série. Mas a questão final é essa. No geral, é mal desenvolvido. Eu acho que o problema. Uma coisa que eu acho interessante é você ter personagens, autores desconhecidos, realmente nenhum dos atores ali são conhecidos. Eu gosto disso, com exceção do Sam Neill, né? Mas eles não conseguiram me cativar em momento algum. E sem esse contato, sem você se envolver, sem você realmente se preocupar com os personagens, você não consegue se amarrar com o drama deles. É diferente de uma coisa, por exemplo, a série Missa da Meia-Noite, antes de entrar qualquer elemento fantástico, o drama humano, por exemplo, já tinha me cativado. No primeiro episódio, eu falei, bicho, se essa série fosse só um dramazinho, água com açúcar, só com os personagens assim, eu já assisti até o final. Isso eles não conseguem fazer. Tem que ter a mensagem feminista constante ali, tem que ter todos esses estereótipos norte-americanos de líder do mundo livre, não sei o que lá, essa palhaçada toda. E para completar o combo do lacre quase perfeito, né, você fica assim até o final da série, bom, pelo menos não fizeram mensagens anti-tradições religiosas, né? A gente chega no último episódio e resolve fazer um contra o budismo, lá no Japão, né? Mas assim, repito, a série tem suas virtudes, tem uma música muito boa, tem alguns momentos bons, ela consegue prender a atenção, então algumas pessoas podem gostar. Não vou dizer que a série... tem que hesitar em dizer que a série é ruim apenas porque eu não gostei. Agora, tem meus motivos, eu explico porquê e eu noto que não fui só eu. E olha que eu sou uma pessoa bastante tolerante com séries. Normalmente eu gosto das coisas que eu vejo. É difícil eu ver uma coisa que eu acho uma porcaria. E eu assisti toda, né? Porque geralmente quando eu desisto no primeiro episódio, por exemplo, Perdidos no Espaço na Netflix, eu desisti nos 20 primeiros minutos. Não aguentei ver aquela porcaria. O tal do Mar da Tranquilidade, a série coreana recente da Netflix, também vi o primeiro episódio, desisti, não vejo mais. Então bom, não vou fazer crítica por causa disso, mas caio fora. E essa eu vi toda, essa eu me supliciei vendo essa porcaria toda, então tinha que servir para alguma coisa, mas chega.
Basicamente isso o recado. Eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 28 de abril de 2022. Obrigado por sua atenção.